Oi, gente, crianças, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Pessoal, como vocês passaram no final de semana? Bem? Espero que sim, tá? Vamos começar então mais uma semaninha com história, certo? E vamos continuar falando sobre esse período aqui da história do nosso país, que foi a época da ditadura militar. Bom, gente, já faz algum tempinho que nós não temos aulas de história, então vamos relembrar o que nós estamos vendo, tá? Então nós estamos falando sobre a ditadura militar, certo? Mas vamos relembrar como que começou essa ditadura? Então, antes dela começar, certo? Então, lá que ela começou lá em 1964, antes disso, o Brasil tinha um presidente que foi eleito pela população, certo? Então a população elegeu o Jango, na verdade ele era vice, certo? Mas isso é um detalhe. Então, ele se tornou presidente, ok? E ele queria várias mudanças para o Brasil. Lembram disso? Mas essas mudanças, o que elas traziam? Traziam mudanças para a população mais pobre. Lembram das reformas? Reforma tributária, reforma agrária, dentre outras reformas. Certo? Então, o pobre ia ser beneficiado, mas quem tinha grana ia ser beneficiado? E quem tem grana não gosta de perder, né, gente? E com isso, então, o que eles fizeram? Eles tiraram o presidente eleito e deram um golpe de Estado, certo? Porque quem passou a governar o Brasil não foi eleito pela população. E quem que passou a governar o Brasil? Os militares, certo? Então, eles deram um golpe de Estado e nisso começou, então, lá em 1964, a ditadura militar. Então, vocês lembram que a ditadura militar é aquele período que o quê? Que tem várias regras, certo? Então, as pessoas ficam bastante limitadas. Então, os militares mandam no Brasil, a população tem que obedecer mas não tem que obedecer por meio das leis que o Brasil já tinha, não. Então, aquelas leis lá que o Brasil já tinha, elas foram desconsideradas, porque eles acabaram decretando, então, novos decretos, certo? Para a população, então, obedecer. Lembra, inclusive, que nós vimos lá na última aula, que eram os AIs, os atos institucionais. Eram 5, lembram? Gente, então haviam esses decretos que passaram a ser as novas leis, as novas normas ali para a população obedecer. E todo aquele sistema que o Brasil que já havia funcionando, do Congresso Nacional, dos vários políticos, não, peraí, tudo isso passa uma borracha que não existe mais, certo? Então eram só os militares. O direito das pessoas foram cortados, certo? Então ninguém mais tinha direito de escolher o presidente, certo, gente? Vocês lembram de tudo isso? Pois bem, gente, então hoje nós vamos continuar falando sobre esse período e vamos falar sobre as consequências disso, como que ficou esse período de ditadura, tá? Então, gente, nós vimos lá na última aula 5 AI, certo? Sempre 5 atos institucionais, mas no total foram 17 atos institucionais, ok? Nós vimos apenas 5. E, gente, quando foi decretado, principalmente esse AI-5, né, que foi aquele hardcore, foi aquele que limitou mesmo, foi decretado oficialmente a ditadura militar em nosso país, lá em 1968. Gente, então, lá na página 152, ele nos traz ali o que esse ato institucional, o que ele estava proibindo, o que ele estava falando. Então, vejam só, gente, ele fechava o Congresso Nacional, ele intervia nos estados e nos municípios e olha, gente, nada de direito político, certo? De qualquer cidadão. Então, como eu havia falado, nada de direito político, nada de você poder votar, poder escolher quem governava. E o que mais esse decreto falava? Gente, ele perseguia e punia os opositores. Então, todos aqueles que não iam de acordo com o governo, eles eram punidos.
e não podiam se defender. E aí então nós vamos começar a falar sobre isso, tá? Gente, o que aconteceu nesse período de ditadura militar? Então, houve muito isso. As pessoas, além delas não terem esses direitos delas, elas ainda não tinham o direito de se manifestar, tá? Então, se você não estava de acordo com o governo, você não tinha o direito de se manifestar, ok? Você era repreendido. E nós vamos ver hoje que o quê? Muitas pessoas foram o quê? Foram torturadas, muitas pessoas foram exiladas, então elas foram mandadas para fora do país. Muitas pessoas desapareceram e ninguém sabe até hoje aonde é que elas estão, o que aconteceu realmente, e muitas pessoas foram mortas, tá? Então, isso aconteceu durante esse período da ditadura militar. Tudo porque elas não concordavam com esse período, certo? Que não tinham direito de se manifestar, de toda essa autoritariedade do governo, certo? E, gente, olha só, lá na página 152, nós temos ali a imagem de um jornal, certo? Por que nós temos essa imagem de um jornal? Porque lá em 1967, tinha a lei da imprensa. O que é essa lei da imprensa, gente? Então, ali no jornal, as pessoas também não tinham liberdade de se expressar, certo? Então, se acontecia qualquer coisa, se as pessoas queriam se manifestar, ou elas só poderiam anunciar ali o que o governo autorizava. Bom, mas, gente, pensem só, no dia a dia ocorrem muitas coisas. Então, o que eles iam colocar lá no jornal, gente? Só o que o governo autoriza, o que eles iam colocar? Então, gente, ao invés de eles colocarem nesse espaço, eles colocarem o que estava acontecendo, deles se expressarem, o que eles faziam? Eles colocavam uma receita de bolo. Estão vendo o que diz lá, ó? Doces, bombom especial, bombom mineiro, bombom de coco. Então, gente, era muito comum isso acontecer, tá? E já se sabia. Todo mundo sabia o que era o quê? Se ele tinha uma receita, quer dizer que tinha alguma notícia ali, mas essa notícia foi censurada pelo governo, tá? Então, não foi possível publicar. Bom, galerinha, mas então, eu falei sobre essas pessoas que não estavam a favor do governo. Todo mundo sabia que haviam pessoas que estavam sendo caçadas, exiladas. E como será que a população agia? Então, vejam só, gente. A população não ficava quieta não, tá? Claro que nem todo mundo que ia contra o governo. Era muito comum as pessoas serem presas e interrogadas, tá? Então, e era nesse momento de interrogatório ali que muita coisa acontecia, tá, gente? E quem é que fazia isso? Então, lá na página 153, nós temos ali aquela imagem dos estudantes que foram presos e interrogados por quê? Pelo Departamento de Ordem Política Social, o DOPS. Então, esse DOPS, gente, ele foi criado há muito tempo, lá em 1924. Por que ele foi criado, gente? Porque ele é responsável por investigar qualquer um que oferecesse algum risco ao regime militar. Então, gente, até hoje, esses arquivos que eles guardavam, eles são motivos de polêmica. Por quê? Porque eles guardavam as informações dos crimes cometidos pelos militares lá da época. Então, vejam só, né? Será que era boa coisa ali que acontecia, hein? Bom, mas vejam só, gente. Lá na época, então, eles escondiam muita coisa que acontecia, certo? Só que será que isso ocorre até hoje? Então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, as pessoas não falam sobre isso? Não exatamente, porque lá na segunda imagem vocês conseguem ver, então, uma cerimônia da Comissão Nacional da Verdade, a CNV. A comissão, gente, essa Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada lá em 2011, na época que a Dilma era presidente,
Por que foi criada? Porque eles queriam investigar todas as violações dos direitos humanos que ocorreram lá em 1946 e 1988. Mas essa comissão ela ficou conhecida por investigar o quê? A violação dos direitos humanos durante o regime militar. E o que a CNV faz também, gente? Ela ouve o depoimento das pessoas que foram vítimas, das pessoas que cometeram esses crimes. Elas conseguem acessar esses documentos que antes eram escondidos, tá? Então, eles têm acesso a isso para quê? Para que eles consigam, então, resolver ali muito do que ocorreu naquela época. E, gente, é considerado muito grave o que esses, principalmente ali, né, os agentes públicos fizeram nessa época da ditadura. E como eu falei, né, pessoal, a população não ficava quieta, certo? Claro que não era todo mundo, era alguns grupos. E, gente, os artistas eram os que mais se manifestavam, os artistas e os jornalistas. Então, eles que estavam sempre ali, ó, batendo de frente com o regime militar, tá? E lá na página 154 vocês conseguem observar ali aquela imagem que nos mostra o quê? Que lá em 1967 houve um festival de música lá em São Paulo. E nesse festival de música, então, os artistas, então, eles se manifestavam através da música, teatro, cinema, das diferentes artes, gente, como protesto ao regime militar. Então aqui nós temos o quê? O Caetano Veloso. Vocês conhecem esse cantor? Ele é bastante famoso, certo? Então ele foi um dos cantores que se manifestavam através da música. Então a música, gente, a música ali por trás dela, ela trazia algum manifesto, ela trazia alguma forma de se manifestar, mostrar que aquilo, né, não estava certo. Então eles arrumavam um jeito de se expressar. Claro que nas entrelinhas, tá? Para não ficar tão explícito assim. Lá na página 155 nós temos mais duas imagens, gente, que também são de momentos de protesto. Então, na primeira imagem nós temos o Carlos Marighella, quem ele foi? Ele foi um importante militante nesse período da ditadura, que também era contra esse regime militar. Ele que fundou a Ação Libertadora Nacional, que lutava contra o regime militar. E, gente, o que aconteceu? É esse homem que nós estamos falando. Então, lá em 1969, um grupo desses militantes dessa organização que ele fundou, eles simplesmente invadiram a Rádio Nacional lá em São Paulo e colocaram o quê? Um discurso desse Carlos Marighella, convocando toda a população para fazer um manifesto contra o governo. Então pensa, gente, ninguém podia falar nada contra o governo e eles simplesmente invadiram a rádio para que todos pudessem ouvir esse chamado para a manifestação, hein? Será que o governo gostou disso, hein? Na imagem abaixo nós temos o quê? Nós temos justamente uma passeata ali que ocorreu em todo o país. Então eram os operários, estudantes, trabalhadores rurais que fizeram essa passeata que foi conhecida como a passeata dos 100 mil, lá na cidade do Rio de Janeiro. E ela ficou conhecida justamente por ser a mais significativa. Então, gente, quem que organizou isso? Foram os estudantes. E o que eles queriam, gente? Eles queriam denunciar essa força policial que sempre estava querendo conter as manifestações. Então, eles estavam em busca da liberdade de expressão e pelo fim da ditadura no país. Então, vejam, aqui nós temos o quê? Nós temos duas formas de luta contra o regime militar, certo? Então, nós temos ali duas formas de resistência, que é o quê?
É a expressão artística, a manifestação artística, certo? Então, os artistas se manifestando e nós também temos as passeatas. Bom, então agora nós vimos ali, certo? Sobre essas pessoas que se manifestavam. Então, muitas delas, gente, como eu falei, elas eram levadas para interrogatório e nisso o que acontecia? Muitas eram torturadas, muitas simplesmente desapareciam. Então pense, a gente está aqui conversando, daqui a pouco chegam os policiais, me levam lá para interrogatório e vocês nunca mais ouvem falar de mim. Vocês não sabem se eu tô viva, se eu tô morta, sabe Deus aonde que eu tô. Era isso que acontecia, tá, gente? Então era muito comum isso acontecer. O Brasil, lá em 1964 a 1973, ele viveu um período que é chamado de milagre econômico. Tá? Então foi um período ali que o Brasil se desenvolveu economicamente. Então o que os militares fizeram? O que o governo fez ali para o Brasil se desenvolver? Afinal de contas, a justificativa deles de tomarem o governo era o quê? Que o Brasil estava entrando em crise econômica, certo? E não dava para deixar isso acontecer. Então eles tomaram o poder justamente para melhorar esse poder econômico. E será que resolveu? Então veja, esse período aconteceu isso realmente, certo? Desse milagre econômico. Como que eles fizeram? Então eles estimularam as empresas estrangeiras a virem para o Brasil, eles arrumaram empréstimos lá de outros países para fazer várias obras aqui no país também, tá? Mas esse período, como vocês viram, durou pouquinho, de 1969 a 1973. Por quê, gente? O que aconteceu? O salário das pessoas ainda continuava muito baixo, a população ainda continuava insatisfeita, tá? Mas o governo, claro que ele queria mostrar aqui o quê? Que eles não estavam... queriam, disfarçar tudo aquilo que estava acontecendo e mostrar, não, veja, nós estamos fazendo alguma coisa. Então o que eles faziam? Eles queriam mostrar para o povo que eles estavam investindo, que o Brasil estava crescendo. Para isso, então, eles investiam em propaganda, tá? Nós já vimos em um outro governo que ele também investia em propaganda, né, gente? Para mostrar para o povo que as coisas boas estavam acontecendo. Em 1970, gente, houve a Copa do Mundo e o Brasil foi campeão. E pronto, gente. Por quê? O governo, então, usou isso a seu favor para mostrar que o Brasil estava unido, certo? Então, olha só, nós podemos. Então, eles se aproveitaram dessa situação também para fazer uma boa propaganda do governo, tá? Mas, como eu falei, gente, por mais que seja um período que foi considerado milagre econômico, as pessoas ainda estavam com salários baixos, elas não estavam tendo acesso à saúde, não estavam tendo acesso à educação. E com isso, então, gente, muitas pessoas, a população em geral estava começando a ficar muito insatisfeita, certo? E claro que o governo não quer que o povo vá lá se manifestar, vão lá fazer greves, e era isso que estava ocorrendo. Então estava havendo muitas greves e o governo, então, para dizer que estava fazendo alguma coisa, o que ele fez? Vocês sabem o que ele fez? Ele criou, então, a lei da anistia. Gente, a lei da anistia é a nossa palavra-chave desse capítulo. O que é a lei da anistia? Lá na página 162 vocês conseguem ver o que é essa lei. Essa lei da anistia, ela dava perdão, gente, perdão aos crimes políticos. Então, sabem aquelas pessoas que haviam sido presas, haviam sido torturadas porque estavam contra o governo? Ai, nossa, vejam só, elas foram perdoadas pelos crimes que elas cometeram, certo? Quais crimes foram esses? E contra o regime militar. Só que o que acontece, gente? Não foi só isso, não foram só essas pessoas que foram perseguidas que foram perdoadas. Os perseguidores, sabe aquelas pessoas que torturavam, aquelas pessoas que matavam e que vez ou outra ia presa? Então, essas pessoas também foram perdoadas, tá? Então, essa lei da anistia era para todo mundo. E daí, gente, vocês acham que é justo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, o regime militar começou, então, a enfraquecer. E, inclusive, também, gente, foi permitido a criação dos partidos políticos. Então, os partidos políticos tinham
sido proibidos, certo? Então eles foram liberados a partir dessa época. Bom, mas ainda a população não estava contente, certo? Por quê? Porque eles queriam votar, eles queriam escolher o presidente, gente. Vocês não acham justo vocês escolherem quem é que pode governar ali? Bom, então o povo foi pra rua, foi se manifestar e lá em 1983, 1984, as pessoas estavam protestando, estavam em busca desse direito de protestar. E esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Vocês também vão ouvir falar bastante sobre isso, tá, gente? Por que Diretas Já? Vocês lembram o que é diretas? É esse poder de escolher o presidente. Lembra das eleições diretas e indiretas? Então, elas queriam as diretas, elas queriam escolher, elas queriam votar, tá? Mas o governo ainda não cedeu. Lá em 1985, o que aconteceu? O governo, então, eles elegeram um presidente para o Brasil de forma indireta, lembram? Vamos relembrar da forma indireta, que é apenas aquele grupinho fechadinho lá no governo que escolhe quem é que vai governar o Brasil, tá? Não a população, não de forma direta, tá? Não com o voto das pessoas, de quem tinha direito, não. Só aquele grupinho ali do governo que votava. Então eles escolheram, quem foi o presidente? Foi o Tancredo Neves. Mas o que aconteceu? O Tancredo Neves, ele acabou falecendo antes mesmo dele assumir o cargo. Então quem assumiu no lugar dele foi o José Sarney, tá? E assim então, gente, o Brasil passou a ter uma nova época na nossa história, certo? Que nós vamos ver então lá no outro capítulo, lá na outra aula, porque agora nós finalizamos então o nosso capítulo, tá, galerinha? Ufa, quanta história, hein? Então, leiam os textos ali, tá? Que eu vou deixar algumas questões para vocês responderem lá no caderno de vocês. Leiam ali então da página 152 à página 155, certo? Que trouxe tudo isso que eu falei para vocês. A página 159 também, ok? E para finalizar então da página 162 a página 163, beleza? E respondam ali só na apostila a página 163 e o amarrando as pontas, tá bom, pessoal? E claro, daí as perguntinhas que eu vou deixar ali para vocês responderem no caderninho, que vai ajudá-las então a colocar tudo isso que nós falamos em concretizar um pouquinho esse conhecimento que nós vimos hoje, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Beijão, lá na próxima aula nós vamos ver então como que ficou o Brasil depois desse período de ditadura militar.